Olá, olá. Seja bem-vindo ao programa Povoando. Recebo hoje Anthony Curti, comentarista dos canais ESPN em relação ao futebol americano na NFL. Curti, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Eu trabalhei muito tempo perto daí, da UNAERP, né, no fórum. Então, é engraçado, porque tem muita gente que manda entrevistas e tal, que pede, enfim. E é legal estar falando com alguém que eu sei aonde está, né? Tipo, eu consigo visualizar aquele murinho azul e tal. Enfim, brigadão pelo convite. É muita coisa essa semana, mas fiz questão de separar um tempinho para vocês, pra gente conversar sobre o Super Bowl. Com certeza, muito obrigado. Bom, para quem não sabe, né, Anthony Curti é formado em Direito aqui na USP em Ribeirão Preto, além de ser um Ribeirão Pretano, nasceu aqui, né, na maternidade Sinha Junqueira, e mais uma vez é um prazer, Curti, falar com você. Bom, pra gente só dar uma geral por cima, né, o Super Bowl é aquele jogo mais esperado nos Estados Unidos, é um dos programas de maior audiência, se não for o maior, a maior audiência americana, e é uma coisa que, para quem vive dos esportes americanos, tem essa dimensão totalmente da importância dele. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho, a gente vai dividir depois as frentes, né, culturais que envolvem, englobam todo o jogo. Essa, né, vai ser a 51ª edição realizada, que vai ser no estado de Houston, no sábado, dia 5 de fevereiro. Queria que você falasse um pouquinho, Curti, do tamanho do Super Bowl, não só para você, mas para todo mundo que acompanha os esportes americanos, para depois a gente entrar nos detalhes dele. Culturalmente nos Estados Unidos é um feriado, né? É o dia que mais se consome comida no ano, a gente vai falar sobre tudo isso, né? É o comercial mais caro da televisão mundial, não só dos Estados Unidos, mas mundial. É a maior audiência da televisão mundial, se a gente for considerar só um país, né? E deve ter algum show maluco na China que deve ter mais, mas eu não tenho a menor ideia. Então, do Ocidente. Se for considerar o Ocidente e limitar só num país, nenhum país tem uma audiência singular tão grande quanto o Super Bowl. Claro, Copa do Mundo tem mais, Champions League globalmente tem mais, mas na televisão americana é sempre a maior audiência todo ano, e se você for pegar a lista de maiores audiências da TV americana nos últimos 30 anos, acho que 28 são Super Bowls. Então, é um jogo quando o país para, e a NFL ela conseguiu fazer com que haja muitos elementos diferentes, né, para você assistir o jogo. Por exemplo, não é à toa que a maior parte dos artistas que fazem o show do intervalo do Super Bowl, eles têm uma base de fãs que não casa muito com a base de fãs do futebol americano, porque aí você consegue pegar o todo, né, da população, ou se não pegar o todo, você pega o máximo possível. Então você teve Madonna, você teve a Lady Gaga, e com todo respeito, mas o cara hardcore do sul dos Estados Unidos, redneck, ele não deve ouvir Lady Gaga, entendeu? Com certeza. Agora, pessoas que gostam mais de cultura pop, que são, enfim, de outra forma, que não gostam de esportes, às vezes pode ver o jogo esperando a Lady Gaga, entendeu? Esperando a Madonna, esperando a Beyoncé, enfim. Então, é um evento cultural, eu acho que mesmo sendo esporte, a gente não pode desconsiderar isso. E é um evento muito importante para os Estados Unidos a todo ano, e uma manifestação do jeito americano de ser, vamos dizer assim. Exatamente. E a gente consegue ter essa dimensão, né? Até nessa semana que antecede, por exemplo, todas as festividades que acontecem, acho que desde o Pro Bowl, né? Que, por exemplo, tiveram esse Skill Challenge que a gente teve no final de semana. E ontem, né, com o Media Day, no primeiro dia. E ter esse contato, né? Uma coisa que é engraçada, mesmo se você não tiver, né, condição de ir ao Super Bowl, a gente sabe que é muito caro o ingresso, até de estar ali na cidade, estar no envolvimento das pessoas e estar ao redor de tudo que está acontecendo, é uma festa, né? Foi o que você falou, um feriado que quem tem condição, com certeza tem que ir lá. Ontem a gente teve as coletivas, né, o chamado Opening Night, até isso a NFL conseguiu deixar mais show business. Antigamente chamava Media Day, desde o ano passado eles fazem um palco, e os jogadores entrando, e etc., e tem um elemento também que é muito importante, que nos outros esportes americanos, eu não estou considerando a Major League Soccer um esporte americano, né? Mas no basquete, no beisebol e no hockey, você não sabe necessariamente quando vai sair o campeão, porque as finais, a NBA Finals, a World Series e a Stanley Cup, elas são melhor de alguma coisa. Então, por exemplo, no beisebol, a World Series é melhor de 7.
a não ser que chegue no jogo 7, que foi inclusive o que aconteceu no beisebol ano passado e na NBA, você não vai dormir sabendo que é o campeão. Agora o Super Bowl é um jogo só. Você sabe que no domingo, 5 de fevereiro, às 2 horas da manhã aqui no Brasil, você sabe quem vai ser o campeão da temporada 2016. Então isso gera um elemento a mais para as pessoas assistirem. Então, enfim, é must-watch TV nos Estados Unidos, é um negócio que as pessoas não deixam de assistir, mesmo elas não gostando do futebol americano, porque no dia seguinte só vai ser falado disso. Exatamente. Curti, eu tive a oportunidade de fazer um ano no high school, né, no último ano, e eu lembro certinho da segunda-feira pós-Super Bowl, eu tive uma aula específica só para a gente falar dos comerciais do Super Bowl. Então, era uma aula como se fosse um business, math, uma coisa de matemática, assim, só que o professor separou só os comerciais do Super Bowl pra gente analisar. Eu né, fui ver esse ano, 30 segundos tá custando 5 milhões de dólares, né? Então, a gente já imagina o que esperar desses comerciais. Antes da gente falar um pouquinho dos comerciais, se você pudesse falar como surgiu essa sua paixão, eu sei, né, particularmente, eu fui pesquisar também um pouquinho sobre você, da sua paixão pelo futebol americano, e a gente sabe que é um esporte que vem crescendo muito no Brasil. Se você puder só falar um pouquinho da sua paixão especificamente. Como você disse, eu nasci em Ribeirão, mas eu já estava morando em São Paulo quando eu estava na terceira, quarta série, e aí, numa aula de educação física, eu escrevo no meu livro isso, inclusive. Uhum. Numa aula de educação física, a gente estava, né, era pique-bandeira e tal, e aí um dos colegas de turma, que inclusive é muito doido isso, sabe aquele, eu não sei se você sabe aquele cara, aquele moleque que leva um cofrinho no Teleton todo ano? Sei. É ele. Mentira. É ele, juro por Deus. E aí ele pegou a bandeira lá do pique-bandeira e saiu correndo, e aí a gente puxou a fitinha da cintura e falou, não, você tá pego, já era. Ele falou assim, não, agora é que nem futebol americano, vocês têm que derrubar. Eu olhei pra ele, eu tava no outro time, eu olhei pra ele e falei, sério, eu tenho que te derrubar? Futebol americano é assim? Eu tinha, sei lá, 9 anos, tinha 9 anos. Uhum. Ele eu assisti ontem, ou domingo, sei lá, não lembro exatamente. Ele falou, eu assisti. Aí eu falei, putz, parece legal, porque quando eu era criança, minha noção de futebol americano era de filme, e filme não passa exatamente o jogo como né? Você só vê pancada e tal, enfim. Aí a gente jogou desse jeito, o professor não tava perto, né? Que sem noção, ainda bem que ele não tava perto, e tipo, a gente se ralou todo no chão, mas eu achei muito divertido, eu cheguei em casa muito feliz. E aí naquela época não tinha o guia de programação ainda na TV, e nem na internet, era uma revista, eu lembro até hoje, de TV a cabo. E aí eu fiquei procurando, assim, eu não achava. Eu falei, meu Deus do céu, quando que vai passar isso? E aí demorou até eu conseguir achar, acho que foi nos playoffs, um Raiders e Jets, se eu não me engano. Agora faz tanto tempo. Na hora que eu escrevi no livro, eu lembro que eu tava focado, mas se eu não me engano era Raiders e Jets, um dos primeiros jogos que eu assisti. Uhum. E aí quando eu vi aquela linha laranja, eu falei, tá, first, eu sabia falar um pouquinho de inglês já, tive essa sorte. First, second, third. Então, peraí, eles devem ter chance pra chegar até a linha laranja, porque depois que eles passam, aumenta o espaço de novo. E aí eu fui começando a pesquisar, e o videogame me ajudou muito, o Madden, e de, sei lá, 11, 12 anos pra cá, eu comecei a pesquisar forte o esporte, comprar livros em inglês e importar, porque felizmente não tem imposto de importação pra livro, né? E, bom, é isso. E esse foi o meu início. Foi uma brincadeira numa aula de educação física que não era futebol americano. E eu me apaixonei perdidamente. E até hoje é o que eu mais gosto na vida e dedico minha vida 100% a isso. Com certeza. Você falou, né? Vou até fazer um merchan aqui, Manual do Futebol Americano, é o seu livro. Que eu já até falei pra você no Instagram, vim fazer uma noite de autógrafos aqui em Ribeirão. A gente arma isso aí. Muito mais, a editora foi tão enrolada com isso. Inclusive vai acabar essa primeira edição e não vai ter mais. Eu vou ter que esperar pra fazer com outra editora. Então, se eu fosse vocês, eu comprava logo. Já vou comprar já. Bom, vamos entrar um pouquinho nessa parte então, daquilo que a gente falou, né? Dos comerciais, do halftime show e todo esse show. A gente pode começar pelos comerciais? Os top 5 ali, claro. Então, umas coisas. Eu selecionei um que eu gosto muito, que não sei se você sabe, né? Gosto muito de basquete, também acompanho. E que me chamou muita atenção foi o do McDonald's em 1993. Michael Jordan e Larry Bird jogando horse, né? Que eles começam a arremessar e eles vão desde a arquibancada. Então, esse é um dos comerciais que mais me marcou. Tirando aquele também clássico da Apple, né? De 1984, do Macintosh. Tem algum outro que te chama atenção, que
Você queria fazer alguma... Você tem, eu sou fãzaço de Star Wars e eu tenho ciclos na minha vida, assim. Quando a NFL vai acabando, eu vou voltando a ficar viciado em Star Wars. Ontem eu fui dormir 3 horas da manhã porque eu fiquei assistindo o episódio 4. E tem aquele comercial do Darth Vader, do Passat, né? 2013, não foi alguma coisa assim? Uma coisa assim. Esse comercial eu gosto bastante. Eu acho que tem alguns pontos legais, né? Por exemplo, a GoDaddy, que é uma empresa de registro de domínio, ela virou o que virou porque ela anunciou no Super Bowl. E o Macintosh, né, o primeiro Mac em 1984, ele realmente virou algo acessível para combater a IBM, na época que dominava completamente a indústria de hardware de computador, por conta de um intervalo no Super Bowl. Esse do McDonald's é fantástico também, né? Esse eu tinha pensado até para falar. Tem todo ano tem da Budweiser também, que é sempre legal, tem aquele dos sapinhos. Né? Enfim, é o grande palco para a indústria publicitária dos Estados Unidos, né? Então eles fazem que, lógico, tem uns que não são tão bons, tem uns que é só tipo picape para todo lado, mas tem comerciais realmente que marcam a publicidade como um todo, né? Daria para se eu fosse professor de publicidade, eu faria um semestre, ofereceria intervalos do Super Bowl, porque é a cereja do bolo da indústria de publicidade dos Estados Unidos. Exatamente. E retornando ao que a gente já disse, né? $5 milhões por 30 segundos na televisão, na hora do intervalo. Bom, outra coisa que a gente pode falar também, curtindo antes da gente entrar na parte do jogo mesmo, é o hino nacional, né? O hino nacional, a gente sabe tanto que o americano é patriota, depois ainda mais do 11 de setembro, tudo que aconteceu. Não tem como descartar, né? Whitney Houston, a própria Kelly Clarkson, que me chamou muita atenção em 2012, e a Beyoncé, né? Nos anos 2004, 2003 que ela foi, se eu não me engano também. E são as minhas preferidas, assim. Falei pra você, né? Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos e essa parte patriota me pega também até hoje, e às vezes eu me pego cantando o hino nacional, fazendo pledge to the flag ali, mas é uma coisa muito engraçada. Tem algum hino nacional que te chama a atenção, que você gosta mais em especial? A Lady Gaga mandou um benzaço no passado. Sim. Eu não gosto muito do estilo musical dela e de vício de carne, etc. Opinião pessoal minha, e eu tenho esse direito, como também o pessoal tem direito de gostar. Mas algo que é indiscutível é a voz dessa mulher. Sim. E ela tem uma voz, assim, absurda. A interpretação do hino dos Estados Unidos ano passado pela Lady Gaga foi algo fora de série. Mas, pra mim, a da Whitney Houston, em janeiro de 91, em plena Guerra do Golfo, não estou dizendo que a Guerra do Golfo foi legal, só estou dizendo do contexto, é insuperável. E, assim, arrisco dizer que é insuperável em interpretação de hino no geral, porque... Infelizmente a Whitney Houston acabou se perdendo na carreira, na vida, etc. Mas a voz que ela tinha é algo fora de série. É impossível uma pessoa, mesmo brasileira, ou belga, ou italiana, assistir aquele negócio pela primeira vez e não ficar arrepiado. É algo assim fora de série. Exatamente. Queria que você falasse uma polêmica, né? O hino nacional do Super Bowl de 2003, né? Da Janet Jackson e do Justin Timberlake. Foi show. Foi show, não foi o hino. Você acha que foi... Desculpa, foi o show, E você acha que mudou um pouquinho da televisão? Porque o que eu já tinha visto sobre é que a televisão americana não faz mais quase nada ao vivo por causa disso. Você sabe de alguma coisa disso? Não, o que mudou eles aumentaram o delay do que está sendo gravado e o que vai pro ar. Então, tipo, se der alguma besteira que nem aconteceu em 2003, Super Bowl 38, 2004, né, na verdade. 2004, Super Bowl 38, a temporada 2003, né? Mas, enfim, isso aí confunde bastante. Do Justin Timberlake, infelizmente, mostrar o seio da Janet Jackson para 100 milhões de pessoas, eles têm uns 5 segundinhos para cortar. Mas eu acho que o que principalmente mudou, e isso foi mais no curto prazo, no longo prazo não, mas a NFL ficou bastante conservadora quanto aos artistas que foram pro show do intervalo, para meio que jogar uma cortina de poeira em cima e as pessoas falarem, putz, esse cara nunca que vai dar uma besteira do gênero, né? Então você teve Bruce Springsteen, você teve Paul McCartney, você teve Rolling Stones, que todos esses aí em 1970 eles aprontavam, mas em 2005, 2006 era uma coisa mais conservadora e que não ia dar tanta besteira.
né? Teve o Prince no Super Bowl 41, enfim. Só depois de um tempo que eles voltaram com esses artistas mais pop, né? A Madonna, a Black Eyed Peas, e agora a Beyoncé, Bruno Mars, etc., a Lady Gaga esse ano, mas teve um reflexo, sim, no curto prazo dos shows ficarem um pouquinho mais conservadores. É uma coisa bem interessante. Aproveitando que você já deu esse gancho e entrou na parte do halftime show, um que me chamou muita atenção também foi o U2, em 2002, né? Porque foi logo depois a um tributo ao 11 de setembro, que foi bem, bem emocionante, e do Michael Jackson, né? Que eu acho que foi... É o primeiro, né? Foi do primórdio, gigantesco, e toda essa dimensão que ele conseguiu levar pro público, né? Então, eu acredito, assim, que nem a minha mãe, que é uma pessoa que não assiste o jogo, a hora que dá um intervalo, ela senta do meu lado pra assistir o halftime show. Então, é uma coisa muito, muito engraçada isso. Você tem alguma... eu não duvido... Não, eu não duvido também que tem muita gente que vai assistir o Super Bowl no cinema neste ano, aqui no Brasil, com a transmissão da ESPN com o Romulo Comanche, pra ver a Lady Gaga só. A minha namorada falou isso, eu fiquei pensando... Eu falei assim, nossa, mas se fosse... a minha namorada, ela gosta de heavy metal. Se fosse Metallica e ela não gostasse de futebol americano, e graças ao bom Deus ela gosta, ela falou, acho que eu iria só pra ver no cinema, com aquele baita som legal, tela enorme, o show do Metallica. Aí eu falei, mas é 15 minutos só. Mas é uma baita experiência, né? Tipo, no cinema ver isso. E eu tenho certeza que tem muita gente que assiste o jogo o primeiro tempo inteiro, não gosta de futebol americano, só pra ver o show. Porque eu sei disso... por experiência de rede social, vamos dizer assim, que a ESPN é da Disney, né? E Star Wars também é da Disney. E o primeiro trailer agora é da Disney, né? O primeiro trailer do episódio 7 foi no Monday Night Football. E eu lembro de receber uma enxurrada de mentions na época no Twitter. Quanto que é o negócio? Quanto que é? Nossa, passa logo, passa logo. As pessoas que não conheciam o futebol americano assistiram o primeiro tempo inteiro. Esperando. Até esperar para passar o trailer do episódio 7. Então, eu não duvido que deve acontecer isso com o show também. Esses dias aí, a fanbase da Lady Gaga subiu o Trending Topic lá, Gaga Super Bowl, aí escreveu Super Bowl junto, aí eu fiquei bravo, eu xinguei o povo, eu briguei com ele. Mas, enfim, é isso. O show, ele é um atrativo a mais e ele busca trazer pessoas que não costumam assistir uma partida de futebol americano e meio que funciona como uma isca, né, pro povo ficar sintonizado. E queira ou não, pro anunciante, vai parecer que, pra quem tá comprando anúncio, vou te entregar uma audiência de 120 milhões de pessoas, de 100 milhões de pessoas nos Estados Unidos. E se você é uma marca grande, tipo Budweiser, não adianta o Zé da esquina anunciar o Super Bowl, porque não vai adiantar nada. Mas se for uma marca grande, Coca-Cola, McDonald's, Budweiser, Apple, você tem certeza que o grosso do seu público vai assistir o seu produto passando. Seja o cara que gosta de futebol americano, homem de 18 a 40 anos, seja uma menina de 15 que tá lá pra ver a Lady Gaga. Então, eu acho que esse é um elemento extra que foi desenvolvido originalmente. É engraçado que ele não foi pensado, o show do intervalo do Super Bowl, como meio de trazer mais pessoas pra transmissão. Não era isso. Em 1991 e 92, em janeiro de 91 e 92, a Fox ainda não tinha os direitos de transmissão da NFL nos Estados Unidos, porque a Fox era uma emissora nova. Só passava o Married with Children, os Simpsons. Era uma emissora nova que, enfim, não tinha tanta penetração nos Estados Unidos. Então, não tendo os direitos da NFL, eles não estavam naquele acordo de cavalheiros de, tipo, olha, este ano eu, ABC, passo o Super Bowl, você, CBS e você, NBC, vão ficar de boa no horário do Super Bowl e vocês não vão passar nada pra tirar a audiência da gente, porque ano que vem vai ser você ou você e a gente também não vai atrapalhar. Isso existe até hoje. Só que a Fox não estava no meio, você, quer saber? Vamos colocar o que dá pra colocar. E no horário do intervalo do Super Bowl, eles colocavam um programa de humor chamado In Living Color, que tinha o Jim Carrey, um programa de sketches, de humor, que tinha o Jim Carrey, que tinha os irmãos Wayans, aqueles caras das Branquelas e do Eu, a Patroa das Crianças. Sim. E eles detonaram a audiência. Uma galera mudou pro In Living Color no intervalo do Super Bowl, e como os jogos naquela época não eram tão disputados, nos anos 90, 91, 92, o Super Bowl ficou disputado mesmo, pau a pau, no final dos anos 90. Aí a galera não voltou pro jogo, continuou na Fox. Então, pra combater isso, pra evitar que as pessoas mudem de canal no intervalo, eles falaram assim, o que a gente pode fazer? Aí, eu acho que um dirigente da NFL deve ter olhado pra cara do outro e falou assim, e aí, vamos fazer um show? Porque antes, até aquele momento, era a banda marcial só, né, da cidade. Tocava bandinha e ninguém queria assistir. Você, vamos fazer um show. Quem a gente pode chamar aí pra colocar o pé na porta e ninguém mudar de canal? Quem que é o cara mais fera que tem? Pô, é o Michael Jackson, vamos chamar ele? Vamos. E aí chamaram o Michael Jackson e, obviamente, deu muito certo. E desde aquela época, desde janeiro de 93, a gente tem um show de um artista pop no intervalo do Super Bowl. Muito bem.
Exatamente, curiosidades, isso é muito gostoso. Agora, Curti, pra gente entrar um pouquinho mais na parte do jogo desse ano, né? Então, 5 de fevereiro, mais uma vez, né? Super Bowl 51 em Houston, New England Patriots contra Atlanta Falcons. Uma curiosidade antes da gente entrar, isso é... Um ano atrás eu estava em Los Angeles numa festa de Super Bowl e eu torço pra Carolina Panthers, né? Graças a Deus estava super bem o ano passado. Só que meu voo, eu morava em Cincinnati e meu voo de volta na escala era Denver. Você imagina como que eu voltei ou não? Mas isso aí foi quando? O ano passado. Putz! Exatamente, eu saí, meu voo era segunda-feira depois do Super Bowl, porque eu tava em Los Angeles na casa dos amigos pra festa do Super Bowl, e aí voltei Los Angeles, Denver, Cincinnati. Então, eu era o único pessoa que não tava de laranja no avião, mas só uma curiosidade, antes da gente entrar E você torce pro time que perdeu para eles, né? Exatamente. Deve ter sido horrível. Meus pêsames, assim, supremo. Não, foi trash. Mas falando um pouquinho desse jogo, né? Atlanta Falcons nunca venceu um título na sua história, né? 51 temporadas, que pode ser o ano, né? Eu tava até vendo isso. O seu querido Chicago Cubs, desde 1908 não ganhava, ganhou esse ano. Pois é. Clemson, né? No college football, desde 81 não ganhava, também ganhou. Cleveland Cavaliers na NBA, nenhum também, né? Que conseguiu. E no March Madness, Vila Nova, desde 85. Então, quem sabe a zebra tá com os Falcons esse ano. Mas se você puder entrar um pouquinho nessa parte mais do jogo, da gente discutir também, os recordes que o Tom Brady e o Belichick podem quebrar e falar um pouquinho mais do jogo agora. Bem isso mesmo, né? 2016, infelizmente, levou muita gente boa, né, pro céu, mas foi um ano esportivamente maluco. Teve várias quebras de maldição. A cidade de Atlanta só tem um título, profissionalmente falando, né? Os Hawks, no máximo, chegaram em final de conferência na NBA, em 2015, inclusive. E o Atlanta Braves tem o único título da cidade em 1995. E curioso que os Braves chegaram vários anos seguidos aos playoffs. Eles dominavam a divisão leste da Liga Nacional e não conseguiram ser campeão mais de uma vez. Isso é bem surpreendente. E engraçado que eu escrevi sobre isso ontem à noite. Isso aconteceu com Boston também, né? Antes do título dos Patriots em 2001, os Celtics tinham o título em 86, os Bruins também faziam um tempo que não ganhava, os Patriots nunca tinham ganho nada, e os Red Sox estavam desde a década de 1910, né, desde 1918, sem ganhar um título. E o título em 2001 dos Patriots, no qual eles eram zebras totais, né, a gente pode comparar o que os Patriots eram de favoritos em 2007 contra os Giants, os Rams eram de favoritos contra os Patriots em 2001, o ataque dos Rams era um dos melhores da liga, com certeza absoluta, e aí venceram, e ninguém estava esperando. Em Las Vegas, os Patriots eram zebras por mais de 10 pontos. E aí isso meio que, sei lá, mudou a imagem da cidade. Eu tenho um produtor, quer dizer, que tá agora em Boston, inclusive, e que morou em Boston, e que lá da ESPN, e ele me fala que o que ele ouve das pessoas lá é que esse título meio que levantou a imagem, a moral das pessoas, e depois disso veio uma série de títulos. Desde 2001, Boston tem 9 títulos nos esportes americanos, né? Os Celtics ganharam, os Bruins ganharam, os Red Sox ganharam 3 vezes, os Patriots ganharam 4 vezes, então é interessante ver por esse lado, né? Como pode acontecer, caso os Falcons ganhem, de dar uma ignição, né? Os Falcons chegaram no Super Bowl só em 98, foram massacrados por Denver, e agora tem uma nova oportunidade. Então, por esse lado é legal também. Sobre recordes para New England, se o Tom Brady ganhar, ele vai ser apenas o segundo jogador da história com 5 títulos de Super Bowl. O único que tem 5 títulos é o Charles Haley, que ganhou com São Francisco e com Dallas, anos 80 e anos 90. E o único quarterback com 5 títulos. E aí fica muito difícil, na minha opinião, argumentar contra ele ser o maior da história. Pra mim, ele já é o maior quarterback da história. Ele é o melhor jogador da história? Não, porque tem o Jerry Rice, que é como se fosse o Pelé do futebol americano. Mas quarterback, pra mim, ele já é, e aí fica ainda mais difícil argumentar contra. O Bill Belichick também tá empatado com outros técnicos com 4 títulos. O Chuck Noll tem 4 títulos, ganhou com os Steelers nos anos 70. Então, caso o Bill Belichick vença o Super Bowl, ele vai ser o único técnico da NFL com 5 títulos de Super Bowl. Então, basicamente tem esses dois títulos, esses dois recordes, vamos dizer assim, e outros interessantes também, né? A gente tem alguns jogadores que sofreram muito na carreira, que tiveram oportunidade pelo mercado de free agency de serem contratados por Patriots e Falcons, e tem uma grande oportunidade. O Chris Long, por exemplo, ele sofreu pacas em St. Louis com os Rams, nunca praticamente chegou em lugar nenhum, nem para os playoffs foi. E aí neste ano ele veio para os Patriots e chega no Super Bowl.
O Alex Mack, que joga na linha ofensiva de Atlanta, jogava em Cleveland, né? Que é um time que, vamos dizer, que é a fábrica de tristeza da liga. E agora tem uma oportunidade de chegar no Super Bowl também, né? Então, tem essas outras histórias paralelas que são bem interessantes. E outros jogadores que vieram do nada, né? O Chris Hogan, por exemplo, recebedor dos Patriots, que, sei lá, ninguém falaria dele há 3 anos atrás, e hoje ele então, tem outras histórias, além de Tom Brady e Bill Belichick, tem outras histórias interessantes. E o próprio Matt Castle, né? Que é um cara que estreou na liga em 2008. Engraçado que o primeiro passe do Matt Castle foi para touchdown, né? Primeiro passo da carreira dele. E é um cara que ficou na sombra, vamos dizer assim, durante muito tempo. E hoje ele tem a oportunidade de se provar como um quarterback de elite. Pra mim, ele vai ser o jogador mais valioso da temporada, o MVP da temporada regular, porque eu posso mostrar a temporada regular. Ele jogou demais contra Seattle, demais contra Green Bay. E agora enfrenta a defesa que menos cedeu pontos da temporada, que é o New England Patriots, e o Atlanta Falcons é o ataque que mais fez pontos na temporada. E nas últimas 6 vezes que isso aconteceu, a defesa ganhou em 5 vezes, inclusive com o seu querido Carolina Panthers, que era o ataque com mais pontos ano passado, e o Denver Broncos a defesa que cedeu menos pontos, e os Broncos ganharam. Exatamente. Eu sei para quem você acha que vai ser esse título, né? Depois a gente nem vai entrar nesses detalhes. Mas só uma das últimas curiosidades, Kurt, pra gente acabar. Primeiro Super Bowl da história, né? 1967, Green Bay Packers 35, o Kansas City Chiefs 10. E eu tava vendo também o maior recorde, né? O maior público da história, em 1983. Foi um Redskins contra o Miami Dolphins, 103.667 pessoas no Rose Bowl. Esse ano, né, o estádio do Texans nem é tão grande assim. Você acha que é interessante todo esse público dentro do estádio? Porque a gente sabe que, no mínimo, um ingresso para um Super Bowl custa em torno de $300, $400, né? Você acha que para a NFL seria interessante todo ano, por exemplo, fazendo o Rose Bowl, que é o maior estádio, por exemplo, dos Estados Unidos? Não seria pelo fato de que o Rose Bowl praticamente não tem camarote e o Super Bowl ele não é um evento de torcida, ele é um evento corporativo para quem tá no estádio. Boa parte mesmo do público que tá lá para assistir o Super Bowl não torce para nenhum dos dois times que tá no jogo e acaba sendo ligado a alguma das empresas que patrocinam oficialmente a NFL. Então, sei lá, Gatorade, Microsoft, que ganham ingressos e da mesma forma que na Copa do Mundo, tinha gente gerente do Itaú que ganhou ingresso para ver jogo da Copa do Mundo. E então é bem parecido nesse sentido. E eles precisam de estádios com um número significativo de camarote para colocar essas pessoas. Claro, tem torcedores dos dois times, né? Porque existe uma cota de ingressos para cada equipe, mas... E aí o privilégio é dado para quem comprou o carnê de ingresso da temporada inteira. Então, quem não tem dinheiro não vai assistir o Super Bowl, né? Se você for comparar a torcida do Super Bowl com a torcida da final do College Football, a diferença é gritante. É gritante. Eu tive a oportunidade de comentar a final do College Football em janeiro agora. Muito bem, diga-se de passagem. Muito obrigado. E era gritante, e eu acho as torcidas do college, você é um fã de college basketball, você sabe muito bem disso. As torcidas do college são muito mais legais que as torcidas de esportes profissionais. Com certeza. E você tava numa final, e eu ouvia barulho na campanha de Clemson, e aí eu olhei e falei assim, nossa, mas é uma final, como que tem tanto barulho assim? E o estádio estava meio a meio, e a torcida de Alabama fazendo barulho para atrapalhar. Então, isso é um elemento que não existe no Super Bowl, porque ele é mais um evento corporativo, nesse sentido de torcida, do que propriamente dito de torcedores, né, vamos dizer assim. Com certeza. Uma boa dica para ficarmos de olho no domingo também. Kurt, muito obrigado, tá? Sei que foi um prazer falar com você, passou muito rápido. Espero que ao longo desse ano, se você tiver uma oportunidade de vir para Ribeirão, vem aqui na rádio, com certeza. Eu tenho que buscar o diploma, que eu não peguei ainda. Então eu vou ter que ir, em algum momento da minha vida eu tenho que ir pra Ribeirão, não sei quando, mas eu tenho que ir. Não, já deixo um convite pra você quando vier pra cá, pra gente ir lá no Pinguim tomar um chopp, mas vem aqui na rádio também. Não, eu não vou no Pinguim, porque quem está me ouvindo, que é de Ribeirão Preto, sabe que Pinguim é coisa de turista. Sim, exatamente, por isso que eu tô... Pinguim é coisa de turista, quem mora em Ribeirão não vai no Pinguim. Exatamente, muito obrigado que você entende isso. A gente vai em outro lugar, mas enfim, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo. Não sinto saudade do calor de Ribeirão Preto, mas é uma cidade maravilhosa e sinto muita falta de morar aí, nem se compara com São Paulo, enfim, e até da chuva que bate 5h30 da tarde no verão, eu tô com saudade. E é isso, valeu, cara, pelo convite e um abraço pra todo mundo aí. Foi um prazer.